Clube do Remo é finalista do Parazão, galera. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que foi o jogo de ontem. Vamos falar aonde a Tuna fez a armadilha para vencer o Clube do Remo, mas não conseguiu, porque o Clube do Remo, pela qualidade técnica, foi superior. Porém, é um jogo a ser estudado para a gente saber o que foi que aconteceu e aonde foram os pontos que o treinador da Tuna fez com que seu time jogasse até certo ponto mais que o Clube do Remo. Então peço a você que fique até o final desse vídeo. Não esquece, deixa teu like, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal e já digo a você, comenta nesse vídeo de hoje que no vídeo de amanhã eu vou fazer comentando o seu comentário aí, que nós fizemos um vídeo aí, né? Não descambou muito, mas foi legal, tá? Então, bora pro vídeo. Bom, meus amigos, o velhinho chá de camomila aqui para acalmar o coração, né? Mas antes de começar, quero mostrar uma parada para vocês não dizerem que eu tô mentindo. Ontem eu fiz esse eletro aqui, ó. Isso aqui é um eletro, não sei se dá para ver aí, tá? Fiz esse eletro aqui, a enfermeira falou para mim: Ricardo, teu coração tá zen, tá só o filé, né? 85,90. Eu digo, beleza, né? Isso aqui eu fiz até a tarde, tá aqui, até o horário e a data, né? Pra de noite passar por aquele sofrimento, né, meu irmão? Porque eu vou dizer a vocês, viu? Aquele jogo de ontem foi um jogo digno de final, gente. Digno de final porque você vai encontrar um time de maior poderio financeiro contra um time de 10% do poderio financeiro daquele time que vem mais coeso, né? Até uma divisão, duas divisões a mais do que o time da Tuna. Eu vou tentar falar para vocês aqui um retrospecto diferente do que a gente já viu por aí, tá? Porque a gente vai fazer essa análise em cima também da Tuna Luso, do que ela fez de diferente e aonde o Clube do Remo sucumbiu para ela, tá, gente? Então, começamos o jogo até bem, o Clube do Remo com as suas armações empurrando a Tuna para baixo, né? Como vocês viram, a Tuna, né, não conseguia sair ali nos primeiros 16 minutos, um sufoco total, mas parecia que era uma armadilha, gente. Parecia que era uma armadilha, porque o Clube do Remo muito coeso com o Jaderson, e o Janderson fazendo aquela dobradinha, o Jaderson fazendo diferente, mas o Janderson aparecendo pelo meio, né? O Cadu não apoiando tanto, mas apoiando, nós sabemos que ele sai bastante. O próprio também Alan Rodrigues ontem empenhou um bom futebol, né? Então o Clube do Remo estava coeso, com o Caio diversificando a cabeça de área, e o aí aparecendo já na frente Pedro Castro, o Pedro Rocha e o Ítalo, né? O Ítalo nem tanto, mas o Pedro Rocha recebendo bolas por trás da zaga. Se ele tivesse melhor tranquilidade, talvez o Clube do Remo tivesse melhor sorte no placar, né? Ou um placar mais elástico. No caso, a sorte veio, né, gente? Então, o que acontece? Nós vimos a dinâmica do Clube do Remo e se alegramos, né? Eu confesso a vocês que nessa hora o coração batia 87, 90 e tal, tranquilidade, né, gente? Até que sai o gol do Clube do Remo. Parecia que era uma armadilha, gente. Quando sai o gol do Clube do Remo, a Tuna, com seus baixinhos rápidos, começa a vir pro jogo. Começa a vir pro jogo, inclusive num rebote de fora da grande área, acha o seu gol, né? Numa cobrança de escanteio ali, onde vai surgir o Bagage, o Thiago Bagage, que tanta gente falou no vídeo anterior, que tinha que prestar atenção nele, gente. Tinha que prestar atenção nele, não tinha jeito, tá? Mas antes de começar isso, não esqueça, faça o seu pix para a Páscoa Solidária da galera da Remotoqueira. Eu tô até usando aqui a camisa da galera aí em homenagem aí, que foi um bom jogo, tá? Foi um bom jogo. Então não esquece. Então, gente, a Tuna veio para cima, buscou o resultado, teve outra bola na trave, né? Mas antes de tudo, o Clube do Remo também teve uma bola na trave, numa boa cobrança de falta do Ivan Varino, e a falha do Pedro Castro, do Pedro Rocha novamente, em se antecipar naquela bola, não deixar ela quicar, né, que ele não estava impedido, ele saía de trás da barreira, né? Saía da linha da barreira, gol livre para ele fazer, né, gente? E teve outras situações. Era o Clube do Remo no primeiro tempo, coeso, as linhas postas e a Tuna suportando, e agora vindo no contra-ataque, buscando ali as descidas com Reinaldo, né? O próprio Edno, lá dentro da grande área, segurando a zaga, já que a zaga do Clube do Remo ainda passa por uns lapsos de vez em quando, inclusive com o próprio o Klaus, né, o William Klaus quase entregando a paçoca a certa hora, e ali ainda um pouco de nervosismo do Reinaldo, porém mais sucinto e mais tranquilo ali,
em determinados setores e isso passava uma certa tranquilidade, porque é o único zagueiro esquerdo que a gente tem, gente. Então, as subidas, tanto do Cadu quanto a do Alan Rodrigues, sendo coberta pelo Caio. Porém, estava dando muita vazão ao Jadson. O Jadson estava fazendo aquela dobradinha novamente com o Janderson ali. De certa hora o Janderson até aparecia pelo meio, tanto que aquele chute que ele chutou por cima, ele estava no meio da área e o Jadson caindo na ponta, né, gente? Como vocês viram, tá? Mas não deixando o Cadu aprofundar tanto. Porém, o Cadu tem aquela tendência, meu irmão. Ele tem que ir. Vamos falar mais especificamente quando for falar a análise de cada um, né, gente? Então, o que acontece? Encontramos o segundo gol numa bola cruzada da área do próprio Alan Rodrigues, né? Sobrou sozinho o Janderson ali para fazer. O Janderson que se apresentou muito no primeiro tempo. Excelente jogador, tá, gente? Bom, fomos tranquilos pro primeiro tempo. Pô, foi bacana o jogo. Eu gostei, sinceramente, a dinâmica foi legal, né? Vinhamos pro segundo tempo, mas ficamos chiados. Por quê? O treinador da Tuna tirou o Edno e colocou mais um baixinho corredor, Gabriel Furtado. E aí juntou a trinca, Gabriel Furtado, Reinaldo e Jaime. Ele tinha entrado com Jaime. Alan Feijão vindo pelo meio, né? E o próprio, ele colocou depois o Paranhos, mas o Paranhos já veio depois. Ele usou a sua trinca baixinha. Por quê? Porque ele havia armado a Arapuca pro Clube do Remo, gente. Quando o Clube do Remo tá montado com a sua trinca de defensiva, a sua quina aqui, o que acontece? Alan Klaus é tranquilo, mas é lento. Ainda tá lento o Reinaldo. E aqui é lento porque é alto. Tá? Eu sabendo que o Cadu não estava bem. E o Alan Rodrigues subindo. Qual é a minha? Vou colocar meus baixinhos para vir fazer menção à costa dele e pressionar. Pressionar. Foi o que ele fez. Entendeu? Pega uma zaga mais pesada, mais lenta e parte para cima. Era o que a Tuna tava fazendo com o Clube do Remo, gente. Era o que a Tuna tava fazendo com o Clube do Remo. E vindo daqui de trás, que jogo só não fez chover no jogo de ontem, o Barragem. Chutando do jeito que pegava, ele chutava, né? Inclusive os melhores lances foram o lance dele, chute dele, em cima do Clube do Remo. Então isso tava pesando muito. E aí você recua o Jadson para acompanhar o Caio, né? Para tentar fazer uma dinâmica melhor para o Clube do Remo. Ali que foi o segredo do treinador da Tuna. No primeiro tempo ele segurou os trancos, sabia que o time ia cansar, não ia poder manter uma linha tão alta. Sofreu o gol com 16, 17 minutos. O que ele faz? Tenta ir para frente aos poucos, né? Quando sofre o segundo gol, agora no segundo tempo vamos mostrar nosso trabalho. Tiram o mais pesado meu, que segura a zaga, e vocês vão para cima dos zagueiros dele a todo vapor. Foi isso que ele fez, né? Com as descidas nas laterais. Inclusive o Cadu estava numa noite infeliz. E o Alan Rodrigues vinha muito bem, mas na defensiva é um déficit muito grande. Aí o que acontece? O treinador do Clube do Remo vai mexer em quem? No Ítalo. Coloca o Viseu, né? Mas o Viseu não correspondeu, né? E aí que ele foi corrigir, colocando tirando o Dodô e botando o Pedro Castro para dar um reforço ali no meio campo. Já que o Dodô também já tinha cadenciado o que tinha de dar, né? Tirou o Pedro Rocha e botou o Adailton para as vazões nas pontas, né? Porque vocês sabem que o Adailton parte para cima, tá? E aí o Clube do Remo começou a equilibrar as ações, gente. Foi aí que foi. Se você fosse colocar na mesma equidade, tá? De parâmetro dos dois times, se tivesse a mesma qualidade técnica, o treinador da Tuna teria sido superior ao treinador do Clube do Remo ontem. Teria sido superior. Porém, na estratégia do treinador, quando ele observa isso, ele tira o Cadu, coloca o Marcelinho e reforça mais ali. Aí você consegue fazer uma dinâmica melhor, buscando o contra-ataque com o Adailton, né? O Adailton já vem de contusão, entrou, deu 3 piques e cansou, né? E o Viseu parecia que estava solitário lá e não servia para muita coisa, né, gente? Tá? Então, para mim, na minha concepção, esse foi o Clube do Remo. Eu estou dando para vocês uma visão diferenciada do que foi o retrospecto do plano de jogo dos dois treinadores. E o treinador da Tuna conseguiu sobrepor o treinador do Clube do Remo. Porque eles jogaram tudo, gente. Eles jogaram com o coração na ponta da chuteira. Eles fizeram no jogo onde eles não tinham nada a perder, deram o seu máximo.
Entendeu? Inclusive que o Bagage não queria sair, mas já estava cansado. E quando o Bagage cansa o setor de meio campo da Tuna e aí você perde mais a dinâmica do que era, né? Tiveram oportunidade sim, tá? Não foi pênalti aquela bola, o cara tava de costas, ela revalou aqui, tá? Porém, teve dinâmicas do árbitro que ele deixou carregar o jogo em certo momento. Poderia ter ocasionado uma expulsão do jogador da Tuna, mas não houve, né? Não ocasionou. E aí teve certas bolas que ele estava até irritando a própria torcida. Que eu quero parabenizar aqui por ter ido cerca de quase 15 mil pessoas ali, né, apoiando o Clube do Remo numa quarta-feira. Quando o Clube do Remo perdia as dinâmicas, a torcida levantava e começava a cantar. Foi excelente o espetáculo, gente. Foi excelente o espetáculo para aquilo que se esperava. Bom, indo para cada um, para a gente encerrar nosso vídeo, o Marcelo Rangel, quando foi exigido, foi bem, porém tem que treinar a melhor saída de bola. Ele não está conseguindo. Aquela saída dinâmica de apoiada de 4 ali, é ele que tem que dar as ordens. Se ele está vendo que o time adversário está em cima, ele tem que mandar o time abrir para ele chutar, né? E o chutão é uma bola rifada. Quando você está com o Ítalo não está disputando bola na frente, não está ganhando, não ganhou da zaga da Tuna nenhuma o Ítalo. Uma chance que ele teve oportunidade, não soube aproveitar, né? E muitas das vezes não propõe nem se apresenta para o jogo, ao contrário do seu parceiro Pedro Castro. Indo para cada um, tá? O Klaus tem que parar com o nervosismo. Para mim foi bem, mas quase entrega ali novamente, né? Já tinha entregado naquela vez, então tem que ter um melhor direcionamento entre ele e o Reinaldo ali, já que vão ficar os dois, tá? Porque para mim os dois são lentos. Para mim seria melhor um zagueiro mais rápido e um zagueiro mais lento para pensar o jogo, para pensar a saída, né? O Reinaldo para mim tá se soltando mais, é um bom jogador, um bom zagueiro, tá? Ia na certa hora na frente, quando a Tuna convidou o Clube do Remo para todo o seu campo de ataque, você via o Reinaldo, só o Klaus sobrando lá na zaga, tá? O Cadu entrou nervoso, não apoiou tanto, né? Vamos dizer, tem crédito na casa, mas tem um déficit muito grande na defensiva. Ele se destacava mais no sistema do Rodrigo Santana, porque tinha um zagueiro para cobri-lo aí. E quando ontem o Jadson estava caindo muito na ponta, o Jadson não faz o que o Jadson faz. Quando o Jadson está do lado dele, o Jadson apoia bastante o Cadu. E ontem o Jadson fez uma dinâmica diferente, centralizando, fazendo uma certa diferença de centralidade entre ele e o Janderson, né? Então com isso o Cadu ficava descoberto e ele não apoiou tanto. Mas quando foi, deixava um vácuo em sua costa e certas bolas estava errando tudo que tentava. Foi substituído pelo Marcelinho, onde acalmou mais os ânimos naquela lateral direita. Até porque também o time da Tuna já havia um pouco de cansaço, né, gente? Então, para mim, o Cadu não foi legal ontem, né? Falta corrigir esse déficit defensivo do Cadu, tá? O Caio, novamente, um bom jogo, porém não cobre todas as dinâmicas por ser um jogador mais lento, porém um jogador que cadencia a bola, pensa mais o jogo, né? Falta mais isso dele e mais cobrar o Jadson ali do seu lado. Mas se o treinador pediu pro Jadson subir, é porque tinha a coordenada do treinador. O Alan Rodrigues finalmente parece que chegou em Belém. Chegou o Alan Rodrigues, gente. Esse é o Alan Rodrigues que a gente conhece. Bate bem na bola, cobrou aquela falta excelente, não deu nem distância, né? Cobrindo o goleiro, cobrindo a barreira, né? Se mais sorte do Pedro Castro e Pedro Rocha, nós teríamos mais sorte naquele jogo. Para mim foi bem demais, tá? Jadson. O Jadson fez todas as dinâmicas, gente. O Jadson faz aquilo que ele faz por trás da zaga, pelo lado da zaga, pela frente da cabeça de área. Ele apoia. Ontem não apoiou tanto o Cadu, por isso que o Cadu sofreu mais. Outra hora ele estava na esquerda, outra hora estava na direita, porque os baixinhos da Tuna vinham para cima, gente. Vinham para cima com toda a velocidade e tinha que pegar a descida do Barragem. Thiago Bagage, tá? Se eu tivesse feito o quê? Era pro Jadson se encostar no Bagage, que ele que estava pegando todas as sobras de bola. Mas o treinador do Clube do Remo não individualizou a marcação. Poderia ter individualizado mais um pouco, principalmente no Bagage, que aparecia muito de fora da área. E entre ele e o Jadson seria uma boa disputa, né? A gente vê no meio de campo, tá? Mais à frente o Janderson, novamente uma boa partida, até que cansou, porém aproveitou a oportunidade que teve, né? E teve outra oportunidade que ele poderia ter tido melhor sorte, porém ainda se apresenta bastante e erra bastante, tá? Quem se apresenta mais pro jogo vai errar mais, gente, com toda certeza. Pra mim foi bem, entrou no seu lugar. O Maxwell não dá pra gente dar um cronograma, foi abraçado ali, né? Uma hora que ele ia dar uma arrancada, o jogador da Dona abraçou ele ali, né? De todos os jeitos, tá? O Dodô
falta mais do Dodô, falta mais a cadência de jogo. A gente sabe que ele é um meia atacante, porém ele gosta de jogar na meia, mas não está jogando bem. Recuperando o Pavani. O Pavani faz essa aí, gente. O Pedro Castro com mais treino faz melhorzinho essa aí ainda, porque você dá liberdade e o Pedro Castro é mais de marcação e mais cadenciar o jogo. Mas está chegando o meio campista para o Clube do Remo de criação, tá? O meio atacante com mais pensar, tá? Porque o Dodô, depois da contusão, não foi mais o mesmo Dodô, tá? O Pedro Rocha apareceu por trás da zaga, se apresentou para o jogo, porém tá muito nervoso ainda, gente. Muito nervoso. Bolas que era para tocar, ele tentava chutar de qualquer jeito. Não dá para ser desse jeito. O jogo é coletivo. O jogo é coletivo. Se você se entrega ao coletivo, você vai suprir as necessidades do clube. E aí depois vem naturalmente o seu gol, a sua melhor performance vai vir naturalmente, tá? Mas brigou, disputou, para mim deu para ir razoável, tá? O Adailton entrou no seu lugar. Né, o Adailton que entregou bastante, mas depois cansou, vem de contusão. Vocês sabem que o Adailton tinha muitos anos aí no Japão. O Adailton poderia jogar centralizado ali, sim. Poderia. Para mim ele faz muito melhor essa função centralizado. Com dois pontas ali trabalhando para ele. Dois meio campistas trabalhando ali, jogando bola para ele, disputando ali na frente, batendo de frente com a zaga. Então para mim o Adailton vai suprir muito isso aí, tá, gente? Tá? No lugar do Dodô entrou o Pedro Castro, como eu disse para vocês. Foi bem na sua dinâmica, mais defensivamente, e acalmou os ânimos da Tuna ali pelo meio, né? Tá? Eu falei dele, tá? Maxwell também falei. E aí vamos ao Ítalo, né, gente? O Ítalo novamente corre, se apresenta em determinados setores, mas se esconde do jogo. O Ítalo não decide jogo, gente. Isso é preocupante. Porque o artilheiro, ele vive de gols. E ele tem que se apresentar para o jogo. Você vê o Janderson se apresentar, você vê o Pedro Castro, do Pedro Rocha, de todas as maneiras se apresentar, os outros não precisam falar, né? O próprio Caio que fez o gol, tá? Então falta mais do Ítalo. Teve uma bola que ele estava livre, chutou aquela bola de todo jeito, né? A marcação dele ainda é deficitária, muito, como vocês sabem, ele é um centroavante, um meio atacante, né? E ainda falta isso do Ítalo. Eu acho que como o treinador da Tuna falou, né? A gente tem que reconhecer os limites. Aí entrou no seu lugar o Viseu, que não foi bem, muito apático. Uma hora foi um brincante com aquela bola que ele quis botar de letra, trivela, sei lá o que ele quis na passagem do jogador. O Clube do Remo está sendo pressionado, precisa de mais um gol para relaxar. Não, ele faz aquela brincadeira ali. Tem uma hora que ele pegou uma bola sozinho que talvez nem ele tenha acreditado nele mesmo, né? E para mim foi mal o Viseu, tá, gente? Não foi bem ontem. Infelizmente, né? Porque a gente espera muito dele, porque é um jogador de estatura e dá para disputar bolas ali na frente. Mas se ele for para se comportar que nem o Ítalo, ficar escondido no meio dos zagueiros, não dá. Desculpa, não dá, né, gente? Não dá mesmo, tá? Bom, galera, então para mim esse foi o Clube do Remo ontem. Foi um jogo digno. Eu acho que foi o melhor jogo dessas etapas das semifinais. Você pode dizer, aquele jogo da Tuna teve 3 pênaltis lá, né, Tuna e Castanhal, e esse jogo do Clube da Tuna ontem foi muito melhor. Se você perguntar, fizer outra entrevista com o treinador da Tuna, ele vai falar do retrospecto do que ele fez. Porque muitas das vezes a gente se engata no dinheiro do Clube do Remo, né? A gente se engata, o Clube do Remo tem jogadores aí de renome e tal, jogadores que ganham 200 mil, e a gente esquece de mostrar o que foi que a Tuna fez, o que foi que o treinador da Tuna pensou, tá? Fica de lição para nós. Claro, era um jogo valendo vaga na final, gente. Então você entrega tudo. Então, o Clube do Remo soube cadenciar em certos momentos, e isso não me preocupa tanto quanto o setor de ataque na não movimentação em certos momentos. Porque quando o Clube do Remo está sofrendo, o ataque adversário, certos setores ali de ataque ficam lá na frente parados. Isso não pode acontecer, provavelmente vindo na Série B. Você tem que ter os encaixes todos funcionando, como funcionou no primeiro tempo e não funcionou no segundo, tá? Então, galera, para mim foi um bom jogo. Infelizmente foi com o Clube do Remo. Eu queria ter visto esse jogo da Tuna com outro time, né, que seria mais alegrado para mim. Para mim foi diferente, como falei para vocês, o Eletro estava aí para mostrar, né? E, cara, valeu. Esse valeu o ingresso. Parabenizo a todos aqueles que foram lá, né? E agora é girar a chave porque é Série B, porque a final do Parazão vai ser no dia 7 e no dia 14 de maio. Não tem data ainda, tá? Então nós vamos enfrentar agora o time do Ferroviária lá em São Paulo.
Clube do Remo viaja nessa sexta-feira, se representa hoje, faz uma prontinha amanhã, viaja na sexta, tá? Para fazer um apronto lá no sábado, para concentrar no jogo que vai ser domingo às 19 horas. Daí em diante agora é Brasileirão Série B, meu irmão. Agora não tem tempo, né? É trocar o pneu do carro com o carro andando. Não tem jeito, é corrigir as falhas, é corrigir alguns setores de ataque ali, o Clube do Remo ser mais agressivo, porque dá uma tristeza a certa hora quando você olha os seus 9 ali, tá? O 9 que poderia ser bom para nós era o Adailton. Porém, o Adailton ainda sofre do retrospecto físico, tá? Então, gente, esse foi o nosso pós-jogo, né? Lembra vocês, deixa teu comentário, o que vocês acharam, que no próximo vídeo eu vou trazer o comentário de vocês, comentando o comentário de vocês, tá? Aquela dinâmica legal que a gente sempre faz aí, né? Que vai dar muito certo para nós, tá? Forte abraço a todos. A quem chegou aqui, é um vídeo meio longo, mas é um vídeo que deu para a gente ver os parâmetros da Tuna e o parâmetro do Clube do Remo, as diferenças que foram feitas de bolas alçadas e bolas longas também, que deram certo. Se não fosse o Pedro Castro, o Pedro Rocha está um pouco nervoso. O próprio Janderson também apareceu bastante, mas errou bastante também, né? Então, para mim, já é o retrospecto de um pouco de crescimento, né? Agora a dinâmica da Série B é outra, gente. Ontem foi muito mais suor, ontem foi muito mais raça, né? Do próprio time da Tuna que propôs esse tipo de jogo pro Clube do Remo, tá? Forte abraço e até daqui a pouco.